Oi, boa noite para você. Neste período ainda de pré-campanha eleitoral, as pesquisas de intenção de voto têm contribuído e muito para movimentar o debate político. O desafio dos institutos de pesquisa é imenso: conseguir captar de um eleitor, na maioria ainda distante da eleição em outubro, o seu voto e também os seus anseios. Hoje nós recebemos aqui no Entrevista Coletiva o diretor de pesquisas do Instituto Quest, o Felipe Nunes. Ei, Felipe, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo Lucas, certo. Orion, Murilo, prazer estar aqui, obrigado. Prazer é todo nosso. O nosso comentarista de política, claro, Orion Teixeira, também presente. Ei, Orion, boa noite. Boa noite a todos, Lucas, Murilo, Felipe, prazer. E o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Ei, Murilo, boa noite. Boa noite, Lucas, boa noite, Felipe, obrigado pela presença, boa noite, Orion. Felipe, vamos lá, né? Faltando aí um pouco menos de 6 meses para a eleição, como que tem sido a percepção do eleitor sobre o pleito lá de outubro? Porque a gente da imprensa, de uma maneira geral, quem gosta de política, já está muito vidrado nessa eleição, mas parece que o grosso do eleitor ou do eleitorado não está tão focado assim. Procede essa percepção minha ou não? Com certeza, Lucas. Nas pesquisas que temos feito, né, a Genial Quest publicada todos os meses nacionalmente, desde julho do ano passado, a gente percebe que aproximadamente 50% dos eleitores ainda não tem nenhum nível de interesse com o pleito deste ano. Zero interesse. Zero interesse. Não está procurando informação, não está decidindo o voto, nem nada disso. E, coincidentemente, aproximadamente 44,5% do eleitor brasileiro ainda não fez uma opção de voto olhando para a pesquisa nacional, né? Isso indica, na minha avaliação, aquilo que a gente sabe, né? A eleição vai esquentando, né? Geralmente só quando a campanha começa, de fato, o nível de informação fica elevado e as pessoas passam, então, a fazer cálculos políticos eleitorais. Sim. Hoje a coisa ainda está meio morna. Embora, se você me permita, só para concluir esse raciocínio, claro. Essa é uma eleição atípica, né? Porque você tem os grandes nomes disputando a eleição nacional com alto grau de conhecimento, né? Lula é muito conhecido, Bolsonaro é muito conhecido, Ciro é muito conhecido, Dória é muito conhecido, Sérgio Moro, que a gente não sabe se está na disputa, é muito conhecido, né? Então isso ajuda um pouco o eleitor a ter mais informação, mas como é tradicional em outras eleições, se a gente olhar para as pesquisas de 2018, 2014, é natural que nesse momento o nível de indecisão ainda esteja próximo dos 50%. Felipe, vou fazer uma pergunta aqui, meio uma provocação. Se a maioria dos eleitores ainda não está ligado nas eleições, se a outra grande parte não firmou seu voto ainda, para que fazer pesquisa agora então? E a gente sabe que cada vez o eleitor decide mais em cima da hora. Essas pesquisas não acabam favorecendo, vamos dizer, os mais conhecidos? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro que pesquisa funciona como um instrumento de informação democrática, assim como o jornalismo, né? Vocês cobrem eleição todo dia, porque mesmo a eleição estando longe, vocês estão noticiando os movimentos de todo mundo. É o que as pesquisas fazem também, né? Acho que elas têm a mesma função nesse sentido. O jornalismo e as pesquisas andam juntas, né, nesse processo. E o mais interessante, eu costumo defender isso quando estou dando aula na UFMG ou quando estou dando entrevistas, né, para os jornalistas, é que as pesquisas elas têm uma função, na minha opinião, de fazer aquilo que a gente chamava lá, né, na década de 80 de sociologia eleitoral, né? A Quest, por exemplo, está muito mais interessada em entender a cabeça do eleitor brasileiro do que simplesmente contar o número de votos para quem vai ganhar ou não. Até porque, Murilo, a gente sabe que neste momento ainda está muito cedo para dizer quem é que vai ganhar ou não, né? Nós estamos aí há 6 meses, como o Lucas falou. Mas o que a gente já sabe, por exemplo, é que em julho do ano passado, a principal preocupação dos brasileiros era com a pandemia da Covid. E hoje, a principal preocupação dos brasileiros é com o preço da gasolina, o preço da comida, o valor da energia e assim por diante. É a economia, né, como gostava de dizer o marqueteiro do Bill Clinton, o James Carville, é a economia estúpido, né, que está definindo agora. Então, por que isso é mais importante, na minha opinião, até do que contar voto? Porque é isso, pelo que a gente conhece na literatura em ciência política, que vai determinar como as pessoas vão votar. Por exemplo, em 2018, a questão da corrupção era muito importante e isso favoreceu o Bolsonaro. Hoje, a economia é importante. É o que dá hoje o favoritismo ao ex-presidente Lula. Felipe, você está falando de um foco nacional, mas haverá eleição também estadual. A eleição presidencial terá forte influência ou não sobre a eleição estadual? Orion, e aí vou usar Minas como exemplo, né? A gente já viu na história política mineira aquele famoso assunto, o Lulécio, né? Que era votar no Lula nacionalmente e no Aécio localmente. A gente também conheceu o Dilmazia, né? Que era votar na Dilma nacionalmente e o Anastasia aqui. O que está acontecendo, Orion? O eleitor brasileiro,
e o eleitor de Minas, ele é particularmente interessante porque ele é um microcosmos brasileiro, sempre foi, né? Eu gosto de chamar Minas do swing state brasileiro, aquele, se ganhar em Minas, você ganha no Brasil, né? Historicamente tem sido assim. Mas o que está acontecendo aqui? De 2014 para cá, o eleitor brasileiro e o mineiro estão cada vez mais se interessando por política e estão cada vez mais ideológicos. Não estou querendo dizer com isso que todo mundo tem ideologia, que se identifica com um partido, não é isso. Mas as pessoas estão aprendendo a fazer raciocínios políticos. Não à toa, nós vimos Dilma e Pimentel ganhando em 14 e vimos Bolsonaro e Zema ganhando em 18. Ou seja, aquela famosa tradição de divisão de voto está mudando aos poucos. E isso é uma característica que não é só de Minas Gerais, ela é nacional. As eleições estão cada vez mais sendo nacionalizadas, porque o eleitor brasileiro está aprendendo. É natural isso, né? A gente viu isso nos Estados Unidos. Depois da década de 50, você vê um alinhamento partidário muito grande. Depois de um tempo votando, as pessoas vão aprendendo. Então, nos estudos que a gente faz, nas pesquisas na Quest, mas também nas pesquisas na UFMG, fica muito evidente isso, né? O eleitor está mais preocupado com como é que o voto dele vai fazer sentido, vai ter coerência. Eu acho que isso vai ter efeito nas eleições desse ano, sim. Então o voto está mais ideológico, no fim das contas, também. É isso que vocês têm percebido por esses movimentos das eleições de 2014, 14 e 18, e pelo jeito 22 também. Exato, ou seja, embora você ainda não tenha uma identidade partidária forte, que é a tradição da política norte-americana... Que aqui não tem nenhuma. Aqui não tem, né? Só o PT tem um pouco de rejeição e, ao mesmo tempo, de simpatia partidária. Os outros partidos não têm essa tradição. O eleitor está começando a tentar dar mais coerência ao seu voto, né? Ou seja, votar com uma certa tradição política, ou na esquerda, ou na direita, ou no centro, né? Não à toa, Lucas, o bolsonarismo é um fenômeno social muito interessante. Perene, né? Pelo jeito. Em 4 anos, de 2014, quando o Bolsonaro disse, pouca gente se lembra disso, ele falou, vou ser presidente da República. Tem uma entrevista dada ao Estadão em que ele fala isso, e ele começa a construir visitas nacionais, posicionamentos polêmicos, tal, para ganhar notoriedade, e consegue, né? Desde 14 até aqui, o fenômeno do bolsonarismo é pulsante na sociedade brasileira, assim como é o lulismo. A diferença é que o lulismo é um fenômeno de 20 anos de construção. O bolsonarismo é uma coisa mais rápida. O lulismo é uma tradição política mais clássica, vamos dizer assim, muito focada na ideia da classe, enquanto que o bolsonarismo é um movimento digital, ele é mais volátil, ele funciona como fã-clube. Então, só para explicar isso, é ideológico no sentido de ter vinculação com lideranças com posição política. Estou falando de Lula e Bolsonaro. Porque a gente fala do lulismo, fala do bolsonarismo, mas no fundo é muito personalista. É personalista. Porque se for um outro candidato representando o lulismo, a gente não sabe se vai ser vitorioso. Sem dúvida, é por isso que eu estou dizendo, é a tradição latino-americana, digamos, de ideologia. O que eu quero dizer com isso Lula e Bolsonaro representam posições políticas muito claras. Valores que batem nas pessoas. Exatamente. Tá. Então, nesse sentido é ideológico, mas não tem nenhuma vinculação com a institucionalidade. Aí está a fraqueza do nosso sistema político, né? Porque, diferentemente do Chile e do Uruguai, onde você tem partidos fortes traduzindo as preferências políticas, aqui a gente depende de pessoas. Aí tem uma discussão histórica e sociológica sobre isso, que é interessante, mas é longa de falar. O ponto, para mim, o eleitor brasileiro está se orientando cada vez mais por uma certa coerência política. Se eu sou do Bolsonaro, eu voto de acordo com aquela tradição. Se eu sou lulista, eu voto com aquela tradição. E assim por diante. Mas acontece que você falou no leste, Dilma Zia, permita aqui, Murilo, estaria dando agora Luzema, mistura de Lula com Zema, não tem uma combinação. Por enquanto, as pesquisas estão mostrando isso. Né? Ou seja, você tem em Minas Gerais, a gente publicou há pouco mais de 20 e poucos dias aí atrás, a nossa primeira pesquisa, né, sobre Minas Gerais, sobre o cenário de Minas, e o cenário é claro, o Lula está ganhando em Minas Gerais, com uma vantagem até considerável, muito por conta da influência de Belo Horizonte, da região metropolitana do norte do Jequitinhonha, enquanto que o Zema também está ganhando, mas numa base diferente. O Zema ganha no interior, enquanto que o Alexandre Calil ganha na região metropolitana. E aí você está me perguntando, mas professor, como é que você explica isso? Ué, se o voto é mais coerente, né? Aí, Orion, é uma questão, na minha avaliação, uma questão de tempo, tá? Por quê? Não está claro para o eleitor ainda como é que a configuração nacional vai se dar em Minas. Não à toa, recentemente, a gente viu o Carlos Viana, senador por Minas Gerais,
sendo lançado candidato do Bolsonaro em Minas Gerais, né? Muita gente achava que o Zema seria o candidato bolsonarista aqui, até porque durante o governo, boa parte do tempo o Zema, né, Alinhado, né? estava alinhado com o governo federal, mas agora parece que o Bolsonaro vai ter um outro candidato, né? Então, quando a informação ficar clara, muito se fala sobre a possível aliança de Lula-Calil, que a gente não sabe se vai se configurar ou não, embora Lula tenha dado declarações, os dois ficam ali namorando, mas a coisa não se encaixa. Então, para mim, esse alinhamento é uma questão de informação política. Vamos ver como as alianças vão se dar e lá na frente, provavelmente, esse alinhamento vai ajudar. Então você vai dizer, só para concluir, gente, por que hoje há esse desalinhamento? O mineiro avalia mal o governo do Bolsonaro e por isso vota no Lula, mas avalia bem o governo do Zema, por isso está votando nele. Essa é a explicação mais simples. Como a política vai ser conduzida, se as alianças forem realmente construídas ou não, aí a gente vai ver uma evolução lá na frente. Agora, você falou que uma das missões das pesquisas aí é tentar desenhar como funciona a cabeça do eleitor. E talvez para as eleições aí majoritárias seja mais fácil a gente entender, né, como vota num presidente, num governador. Agora, é possível mapear voto para senador, voto para deputado, é influência do candidato a presidente e governador, ou há outros fatores também, como economia, né, grau de corrupção, grau de exposição, exatamente de um candidato? Como que funciona a cabeça do eleitor na hora de escolher um candidato a deputado, por exemplo? Então vamos por partes. Primeiro, o primeiro voto a ser decidido é o do presidente. O segundo voto que o eleitor decide é o de governador, são os cargos majoritários. Depois o eleitor pensa em votar no deputado federal, estadual e, por último, ele vota no senador. Por que eu estou dizendo isso? E aí estou falando de pesquisas várias que existem na ciência política internacional, inclusive sobre o Brasil. O voto do Senado, quando se tem uma única cadeira, né, porque a cada 4 anos a gente renova um terço, depois 2/3 do Senado. Né? Neste ano a gente vai renovar 1/3 do Senado. Então vamos trocar um senador em cada um dos estados. Esse voto, tradicionalmente, é um voto vinculado ao governador. Ou seja, o eleitor vai para a urna e vota no candidato a governador e no senador da chapa dele. Há vários estudos estatísticos mostrando essa correlação. O deputado é outra lógica. O voto do deputado é um voto, na maior parte, 80% dos deputados é eleito com bases distritais. O que significa isso? Deputados que têm base localizada e que dali eles viram os principais representantes daquele lugar. É como se a gente tivesse em Minas Gerais 70 e poucos distritos diferentes, né? O representante de Valadares, o representante de Uberlândia, o representante, né? Assim por diante, do Triângulo, do Norte e tal. Então, são lógicas diferentes. Por que eu estou ressaltando isso? Muita gente pergunta, pessoal, qual é a importância de você ter um monte de deputado na sua base? Eu digo, pequeniníssimo. Porque deputado faz campanha para ele. Deputado não faz campanha para governador, muito menos para presidente. Ele está preocupado com a sua base primeiro. E essa vinculação ela é direta. É o deputado com a sua base. Tá? É diferente do senador, que depende do governador. Então, são lógicas políticas diferentes que vão explicar isso. Bom, a gente chegou exatamente na metade do programa. A entrevista coletiva está indo para a sua pausa e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o diretor de pesquisas do Instituto Quest, o Felipe Nunes. Felipe, eu queria começar a destrinchar um pouco a cabeça do eleitor. A gente estava falando aqui no bloco anterior, economia estúpido, coisa e tal. A situação do país é desesperadora, né? Quando a gente vê preços dos combustíveis, inflação dos alimentos, desemprego nas alturas, informalidade também. Mas ainda assim, mesmo com esse cenário muito ruim de uma maneira geral, para a média da população, o presidente Jair Bolsonaro mostra uma resiliência impressionante, inclusive estreitando a diferença para o ex-presidente Lula. O que é que explica isso? Então vamos com calma. Isso, por favor. A vantagem que Lula tem sobre Bolsonaro é explicada pela questão econômica. Tá? Ou seja, aquele eleitor que está insatisfeito com a economia e olha para o ex-presidente Lula como a sua melhor solução para esse problema, vota nele. Como a maioria está insatisfeita com a questão econômica, o Lula hoje tem maioria
nas pesquisas. Está na frente. Né? Mas como é que explica o Bolsonaro, por outro lado? Primeiro, vamos explicar o Bolsonaro assim. Se a gente comparar Bolsonaro em 2022 com Dilma em 2014, Lula em 2006 e Fernando Henrique em 98, ou seja, nos anos em que eles disputaram a reeleição, o Bolsonaro é quem tem o pior desempenho entre todos esses presidentes, de avaliação negativa. Ele tem quase 25 pontos a mais do que quem tinha a pior rejeição, que era a Dilma, nesse momento. Tá? Então, o cenário é desfavorável ao presidente, ao incumbent, como a gente gosta de chamar na ciência política, justamente pela questão econômica. Mas, como eu estava dizendo no bloco anterior, o bolsonarismo é um fenômeno social muito forte. Né? E há um setor importante da sociedade brasileira que olha para o Bolsonaro e tem por ele uma identidade política de compartilhamento de valores, de compartilhamento de visão de mundo, de compartilhamento de ideias, que definem esse eleitor e que não necessariamente jogam na lógica econômica. Por quê? Porque também são esses que vivem em regiões do Brasil mais abastadas, com renda mais alta e dependem menos do Estado. Isso é uma coisa que a gente tem que entender do Brasil. O Nordeste, regiões importantes de Minas Gerais, dependem muito do Estado, pela questão do baixo desenvolvimento político, econômico que se tem. Em compensação, outras regiões, por exemplo, o centro-oeste do agronegócio, depende quase nada do Estado brasileiro, porque a lógica da exportação, do dólar, é muito mais do livre mercado, tem a ver com o preço das commodities no mercado internacional. Então, esse eleitor tem uma vinculação diferente com o governo. Então, de novo, o bolsonarismo é um fenômeno social importante. Sim. E isso explica, né, essa resiliência, que eu considero super relevante para entender a sociedade brasileira. Mas você também tem aquele eleitor mais pragmático, que está insatisfeito, como você disse, com as questões econômicas e acaba dando ao Lula essa vantagem nesse momento nas pesquisas. Só para a gente fechar esse tema Bolsonaro, hoje essa base dele, você calcula, é o quê? É um terço do eleitorado? Um pouco menos? Eu acho que um terço é muito. Vamos dividir o que a gente chama de core voter do Bolsonaro, que é o eleitor raiz, né? Aquele não importa eleitor o que aconteça, vai estar com ele. Tá. A gente estima, pelas pesquisas que estamos fazendo, né? Eu estava dizendo, todo mês a Quest tem publicado pesquisas patrocinadas pela Genial Investimentos, que entre 18% e 20% do eleitorado brasileiro então, mais ou menos, tem uma vinculação pessoal e política com o bolsonarismo. Tá. O resto é gente que vai votar porque ou gosta do governo, acha que ele está no caminho certo, ou não gosta do Lula. Né? Então, aí tem outros fatores. Agora, esses 18%, 20% são base política do bolsonarismo. É muita coisa. Agora, essa popularidade digital, que eu sei que você também trabalha com isso, ela acaba sendo uma onda também favorável a Bolsonaro no momento certo da eleição, no momento de crescer, vamos dizer que a partir de agosto, setembro, quando começa a se mobilizar o tema eleição, quem tem mais popularidade digital leva uma certa vantagem, porque acaba criando uma onda, né, um poder de contaminação? Murilo, esse para mim é um dos pontos mais importantes da gente entender, junto com o voto evangélico, o que vai acontecer na eleição de 22. Por quê? Porque o Bolsonaro é, como eu gosto de chamar, o primeiro presidente digital da história brasileira. Né? Você teve o Vargas, que aprendeu a fazer campanha no rádio, o Collor, que aprendeu a fazer campanha na TV, e o Bolsonaro, que ensinou todo mundo a fazer campanha nas redes sociais. A grande vantagem dele foi na capacidade de criar engajamento e mobilização de curto prazo, com alta distribuição de conteúdo, ao mesmo tempo, gerando certos consensos na sua base política. Né? Ainda mantém, né? Depois de 4 anos, ele continua mantendo. Mantém muito. Eu ia dar um exemplo que para mim é muito interessante, que é quando a gente compara o canal do Telegram, né? Que para quem não conhece, é um desses aplicativos, irmão, vamos dizer assim, do WhatsApp, mas que tem mais liberdade para a distribuição de conteúdo. O Bolsonaro tem mais de 1.300.000 pessoas inscritas no canal dele. O segundo político nacional com mais gente é o Lula, com 60 mil. Imagine a diferença que eu estou dizendo. Isso vai fazer diferença sim, Murilo. E por que vai fazer diferença? Porque campanha eleitoral, ao contrário do que gostam os economistas, não é um processo racional. A escolha do voto é emotiva, é afetiva e ondas são fundamentais para criar sentimentos de curto prazo e influenciar o eleitor para um lado e para o outro. Por isso que eu comecei essa entrevista dizendo que não tem nada decidido, né? Ainda está cedo para prever qualquer coisa, embora o Lula continue favorito. Por que eu acho que o bolsonarismo e o Bolsonaro é favorito no campo digital? Por 2 motivos. Quando a gente pergunta para as pessoas como você se informa sobre política, 50% diz televisão. As pessoas
assistem a Band, procuram informação qualificada e tomam decisão. 30% diz redes sociais. Tá? É um percentual muito alto, considerando o quê? Quando a gente olha para essa base, quem se informa pela televisão está votando muito mais no Lula. Quem se informa pela rede social está votando muito mais no Bolsonaro. Ou seja, se o poder das redes se mantiver como hoje ele está crescendo, né, a cada mês, provavelmente o Bolsonaro terá mais viabilidade, porque ele terá condição de mobilizar o eleitor e, de certa maneira, desfocar a atenção das questões econômicas para as questões que são importantes. Porque as redes criam essas ondas temporárias, né? Com mais facilidade que a televisão. Muito mais, porque é rápido, né? A velocidade, vocês são todos profissionais de comunicação, sabem disso. A maneira como a TV funciona e o digital são velocidades diferentes. Então, o Bolsonaro leva vantagem. Felipe, outra coisa que favoreceu a recuperação do Bolsonaro foi o fracasso, ou o anunciado fracasso da terceira via. Você fala muito da polarização. Não há chance para uma terceira via nacional de surgir um nome mais tarde, porque aqui em Minas Gerais dizia-se o mesmo. E surgiu a terceira via com o senador Carlos Viana. Como é que você avalia isso? Vamos lá. Eu até achei que você ia falar de 2018, onde aí ninguém achava mesmo. Você tinha Pimentel e Anastasia, o Zema surge como nada, né? Que é uma história também interessante. Então, vamos lá. Como é que eu entendo isso, Orion? Eu gosto de analisar a política sobre dois aspectos. O aspecto da demanda e o aspecto da oferta. Né? Então, o que se tem no Brasil até hoje é ou se tinha até pouco tempo, era alta demanda pela terceira via. Como é que eu explico isso? Quando eu perguntava para o eleitor assim, esquece seu voto, quem que você gostaria que vencesse a eleição? Lula, Bolsonaro ou outro nome? Nem Bolsonaro, nem Lula. 40% em média falava Lula, 30% falava Bolsonaro e 30% falava outro nome, nem. Estou aqui aproximando, não é exatamente isso, mas só para ficar mais fácil a análise, tá? Ou seja, tinha 1/3 do eleitorado brasileiro que queria a terceira via. O tempo foi passando, julho, agosto, setembro, novembro. Quando chegou agora, no último mês, quando o Dória resolve desistir de desistir, o Moro sai do partido e faz um movimento, tudo isso gerou o que eu chamo de desencantamento do eleitor da terceira via. As pessoas começaram a perceber, embora haja ainda tempo para a eleição, que o grau de competitividade eleitoral dessa terceira via está cada vez menor. E aí é mais ou menos assim, quando o Atlético e o Cruzeiro estão jogando, presta-se pouca atenção na Caldense, porque são dois grandes nomes, são gigantes, né? Lula e Bolsonaro, olha que loucura, é a primeira vez na história brasileira que nós vamos ter dois presidentes da República disputando uma eleição, porque a gente está prestando atenção nisso. Lula foi presidente, Bolsonaro é presidente, é a primeira vez que dois gigantes, vamos dizer assim, que já ocuparam o cargo, vão se enfrentar. Então, isso acaba, por um lado, dominando a atenção das pessoas e essa confusão da terceira via desanimou o eleitor. Então, nessa última pesquisa, Orion, agora de abril, a gente mostrou que caiu de maneira significativa o percentual de eleitores que diz que gostaria que vencesse um eleitor ou, que aliás, que não fosse nem Bolsonaro nem Lula. Isso caiu muito, esse desencantamento apareceu. Então, eu não vou aqui cometer a loucura de tentar fazer prognósticos a 6 meses da eleição, dizendo que não tem nenhuma chance para a terceira via. Só que a gente ia te perguntar aqui. Mas hoje... E em Minas? Hoje o quadro é muito mais de polarização. No caso mineiro, é diferente de o que aconteceu em 18 com 22. Né? 18 você tinha duas rejeições. A do Aécio, que contaminava o Anastasia, e a do PT, do Lula, que contaminava o governo do Pimentel. Quando você tem duas grandes rejeições, você tem um quadro favorável para a terceira via aparecer. Não é o que a gente tem hoje em Minas Gerais. O Zema, pelo contrário, é bem avaliado e o Calil é muito bem avaliado onde é conhecido, no caso da região metropolitana. Então aqui, provavelmente, a gente vai ver, Orion, uma réplica da eleição nacional, polarizando o voto do bolsonarismo e o voto do lulismo, vamos dizer assim, com um detalhe importante. A entrada do Viana... Aí agora eu vou especular, é uma hipótese muito mais que qualquer coisa, deve dividir o voto do Zema, deve diminuir o alcance do voto do Zema. Por quê? O Zema, além de ter o seu voto, sempre teve o voto do Bolsonaro, certo? Com a entrada do Viana, candidato do Bolsonaro, claramente, parte desse eleitor deve sair do Zema e ir para o Viana. O que, de novo, não ajuda muito o Viana, porque ele teria que ter muito mais voto do que isso, mas faz com que a polarização Zema e Calil se transforme numa polarização real. Nesse assunto, você acha que o grande desafio do Calil hoje é trabalhar ainda para um segundo turno?
é chegar no segundo turno ou você acha que esse segundo turno já está dado em Olha, Minas? com a entrada do Viana, de novo, né, cientista político fazendo prognóstico é igual economista falando como é que vai ficar o dólar, mas a entrada do Viana, na minha avaliação, determina ou aumenta em muito a probabilidade de um segundo turno Zema e Calil. Por quê? Porque o papel do Viana é justamente de diminuir o voto que o Zema tem hoje. E aí, você diminuir a chance ali de um primeiro turno. Então, se eu tivesse que apostar, eu colocaria mais fichas num segundo turno entre os dois, assim como também aposto num segundo turno entre Lula e Bolsonaro nacionalmente. Felipe, campanha eleitoral, em 1 minuto, campanha eleitoral mesmo, propaganda em rádio e TV, começa em agosto, mas acho que 2018 mostrou que é um programa que é um artifício aí que tem cada vez menos valor, talvez, né, para o eleitor médio. Calma. Eu acho que continua tendo um potencial enorme para duas coisas. Campanha negativa funciona para criar rejeição no adversário. 2, para aumentar o nível de conhecimento de quem é desconhecido. Tá. Então, por que eu acho que a TV vai ser importante em Minas? Porque o Zema, se alguém quiser ganhar dele, tem que aumentar a rejeição dele. E o Calil, se quiser ganhar, tem que aumentar o conhecimento dele. Então, a televisão vai ser importante para os dois. Tem seu papel. Bom, a entrevista coletiva está terminando aqui, agradecendo demais a presença do Felipe Nunes, diretor de pesquisas do Instituto Quest. Tenho certeza que a gente vai voltar a se falar neste longo 2022, né, Felipe? Até uma próxima. Estou à disposição, obrigado pelo convite, adorei participar. Obrigado. Valeu, até, Orion. Boa noite, obrigado. E Murilo, boa noite. Boa noite, até uma próxima. E um obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever a este e a outros programas, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, o Band Minas. Você confere o conteúdo da TV Band Minas e também da Rádio Band News Belo Horizonte. Para você, um excelente fim de semana. Boa noite. Tchau.